tipos ou várias espécies de fenômeno jurídico, ou várias aplicações do fenômeno jurídico. Então, nós também temos aplicações do fenômeno jurídico dentro da doutrina tributária, ou seja, dentro do direito tributário. E o que acontece nessa aplicação do fenômeno jurídico dentro da doutrina de direito tributário? A gente precisa rememorar exatamente o fenômeno jurídico. Então, dentro do fenômeno jurídico, nós temos: ocorre o fato temporal. Para aquele fato temporal que aconteceu, procura-se uma norma jurídica aplicável, que se chama genericamente de direito, e a norma jurídica, ela aponta o que é que a sua comunidade, o que é que a sua sociedade entende que deveria ter sido feito. Mas nós sabemos que nem todo mundo age da forma que a sociedade espera. Então, por isso que você tem a chamada prestação e a não prestação. Onde a prestação é o indivíduo fazer aquilo que é esperado. A não prestação é quando o indivíduo ele faz aquilo que não é esperado, ou seja, que ninguém espera dele. Então você vai ter exatamente essas situações. E caso o indivíduo ele cometa a não prestação, existe uma previsão normativa dele sofrer a sanção. Se esta sanção não for suficiente, ou se o indivíduo ele não se submeter voluntariamente à sanção, ele ainda pode sofrer a coação. Pois bem, aquele fenômeno jurídico que você já analisou em instituições de direito público privado, ele é plenamente aplicável aqui no direito tributário. Por quê? Porque dentro do direito tributário, você pode interpretar aquele fenômeno jurídico dentro também de um fenômeno tributário, ou dentro da relação tributária. Vamos imaginar o seguinte: para que você possa cobrar tributo, tem que existir uma norma. E a norma, ela descreve as situações onde o tributo ele é devido. Então, ela coloca determinados acontecimentos que, uma vez verificados, uma vez eles tenham que esses acontecimentos, eles passem do mundo das ideias para o mundo dos fatos, ou seja, eles efetivamente aconteçam, a partir daí cria-se a situação em que a pessoa tem que pagar o imposto. Pois bem, as normas, quando elas são feitas, elas estão cheias de hipóteses de incidência. Por isso, esse HI é a hipótese de incidência. As hipóteses de incidência são exatamente as situações previstas na norma, que elas estão em potência, são coisas que podem acontecer. Quando aquela atividade ou aquela situação prevista na norma, ela acontece de fato, aí nós chamamos de fato gerador. Ou seja, é um acontecimento que foi previsto pela norma de direito tributário, que estava lá previsto na hipótese de incidência. E aquilo que estava previsto na norma de incidência acontece, fato gerador. Então gera-se a chamada obrigação tributária. Nasce, portanto, essa obrigação, que ela é chamada de obrigação tributária. Pois bem, em cima dessa obrigação tributária, percebe-se que a pessoa ela deve cumprir com as suas obrigações. O que é que significa isso? A pessoa deve pagar o tributo, que é devido. Simples assim. Então, é exatamente a prestação. Ou seja, aquilo que você tinha visto de fato temporal, aqui é chamado de fato gerador. Aquilo que a gente tinha visto como norma jurídica, como direito, aqui é a hipótese de incidência. Então, qualquer acontecimento, existe uma norma que regula aquele acontecimento. E a sua sociedade, ela sempre prevê o que é que deve acontecer. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão agir como se espera da sociedade, como a sociedade espera. Então, sabe-se que algumas pessoas não vão agir da maneira correta, ou da maneira que é esperada pela sociedade. Então, por isso, que se a pessoa faz o que se espera, você tem a obrigação tributária. Se a pessoa não faz o que se espera, ou seja, ela faz a não prestação, aí é o crédito tributário. Então, a obrigação tributária seria aquilo que nós vimos lá em DPP de prestação. O crédito tributário é aquilo que nós estudamos como não
prestação. E aí você tem a sanção, que é a inscrição na dívida ativa, e se não for suficiente, a pessoa vai sofrer a coação. E a coação ela pode vir através da chamada execução fiscal, onde o Estado, mas aqui o Estado, o Executivo, vai ao Judiciário informar que determinada pessoa, física ou jurídica, tem uma dívida para com o Estado de tributos, e aí o Judiciário ele passa a executar todo o processo judicial para fazer a cobrança. Por quê? Porque se a pessoa não pagar voluntariamente, aquela determinada pessoa, ela vai acabar perdendo os seus bens. Então, tem todo esse procedimento a ser realizado. Então, você verifica que essa linha do tempo, que hoje em dia é chamada, da relação tributária, ela tem tudo a ver com aquilo que você estudou em instituições de direito público e privado, mais especificamente com o fenômeno jurídico. E é importante que a gente entenda cada um desses estágios. Por quê? Nós estamos chegando exatamente quase no final desses estágios, que é exatamente o crédito tributário. Ou seja, quando o contribuinte, seja ele uma pessoa física ou jurídica, ele não cumpre com a sua obrigação tributária. Ou seja, ele não paga os seus tributos. Perceba o seguinte, e aqui são circunstâncias que a gente precisa da atenção de vocês. Veja que o Estado, ele sempre se preocupa em criar os seus tributos, porque são através dos tributos que ele vai conseguir manter toda a sua estrutura. Então, ao fazer as normas, instituem-se ou são instituídas hipóteses de incidência. Então, o nome está dizendo, é uma hipótese. É algo que vai acontecer no futuro. E, em acontecendo isso, vai ser obrigado a pagar o tributo. Por isso que é hipótese de incidência. São hipóteses que estão no mundo das ideias, mas que a gente sabe que elas vão ocorrer na prática. E assim que elas forem verificadas ocorrendo, já passa-se a cobrar esses tributos, ou a exigir esses tributos das pessoas que deram causa a essa hipótese de incidência. A verificação da existência daquela hipótese é o chamado fato gerador. E, uma vez que a hipótese de incidência efetivamente acontece, ou seja, se torna realidade, ocorreu o fato gerador, gera-se automaticamente, ou já gera-se por força de lei, a obrigação tributária. Sendo que essa obrigação tributária, para que ela depois seja exigida, existe ainda uma atividade que merece ser feita, que precisa ser feita, que é exatamente a atividade de lançamento. Esse lançamento nós vimos, né? Tem o lançamento de ofício, lançamento por homologação. Então, tem as espécies de lançamento que nós já vimos da aula passada. E o lançamento também por declaração. Todos eles estão previstos no Código Tributário Nacional. Então, o que acontece? A hipótese de incidência que estava prevista na norma, ela acontece na prática. A gente verifica o fato gerador. Gera-se a obrigação tributária. Com a obrigação tributária, deve-se fazer o lançamento. Feito o lançamento, a pessoa tem que pagar o imposto. Ou já pagou o imposto e o Estado simplesmente ele chancela o pagamento daquele determinado imposto. Mas e se o Estado ele verificar que não houve o pagamento ou não houve o pagamento da maneira correta? Então, pode-se gerar o chamado crédito tributário. Veja bem, então, da obrigação tributária para o lançamento, nós temos várias circunstâncias que nós já analisamos na obrigação tributária. Qual é a primeira situação? As hipóteses de exclusão da obrigação tributária, ou seja, em que você na verdade, não vai levar adiante aquela determinada obrigação tributária, que estão previstos no artigo 175 do Código Tributário Nacional, e também na hipótese de decadência, ou seja, você deixa passar tempo demais para fazer aquela determinada atividade, e aí você acaba perdendo o próprio direito.
e estão previstas essas circunstâncias no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Aqui a gente não vai dedicar tanto nosso tempo à obrigação tributária, por quê? Porque já foi objeto do nosso estudo na aula anterior. E o lançamento também. Tanto faz todas as suas espécies. O lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O lançamento de ofício está previsto no artigo 149 do Código Tributário Nacional. O por declaração no artigo 149 também. E o por homologação no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Então, hoje o foco da nossa aula é exatamente estudar o crédito tributário. Então, primeiramente nós vamos analisar como se forma o crédito tributário, o que é o crédito tributário, para que é que ele serve, suas hipóteses de suspensão, porque o crédito tributário também pode ser suspenso, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e em que situações o crédito tributário ele é extinto. E aí ele está regulamentado pelo artigo 156 do Código Tributário Nacional. Se ele não for suspenso ou extinto, o que acontece? Tem que se fazer a inscrição na dívida ativa. Então, tem que ser feita a certidão da dívida ativa e depois a inscrição na dívida ativa. Aí já é a sanção. O que ocorreu numa prestação. Ou seja, se a pessoa não cumpriu com a sua obrigação tributária, ocorreu a não prestação. E gera-se o crédito tributário. Então, o crédito tributário ele é a resposta para a não prestação da norma jurídica tributária. A sanção é exatamente a inscrição na dívida ativa. Como é um ato administrativo, é um ato feito pelo Estado, ele é totalmente vinculado. E para que ocorra essa inscrição na dívida ativa, você tem que ter um documento chamado de certidão da dívida ativa, ou também chamada de CDA. Existem pessoas, por estarem na dívida ativa, elas já podem se preocupar com o cumprimento da sua obrigação, e aí elas já procuram o fisco para saldar a sua dívida, mas também existem pessoas que não se preocupam, não precisam de nenhuma certidão negativa para exercício das suas atividades. Então, o que acontece? Aí é o momento em que o Estado ele pode fazer uma coisa chamada de execução fiscal, que é exatamente quando o executivo ele vai ao Poder Judiciário pedir ao Judiciário que ele autorize as medidas de coação a fim de ressarcir o Estado pelo não pagamento dos tributos. E tudo isso é interessante, porque aquilo que a gente viu no fenômeno jurídico, nós estamos vendo aqui sendo aplicado na prática, dentro do direito tributário. Sendo que cada etapa dessa, ela tem as suas nuances, ela tem as suas peculiaridades, que a gente precisa analisar com um pouco mais de calma, com uma atenção redobrada. Então, por isso, nós vamos exatamente iniciar aqui a nossa análise. Né? Então, você vê que o gráfico ele está aí novamente, sendo que entre a obrigação tributária e o lançamento, você verifica aí que uma vez que ocorre a obrigação tributária, a pessoa deveria pagar o imposto. Mas nem todo mundo paga. Então, aquelas pessoas que não pagam o imposto, não realizam as obrigações tributárias, ocorre um caso de descumprimento. Esse descumprimento, geralmente, ele tem uma sanção. Essa sanção pelo descumprimento é uma obrigação tributária acessória. Ou seja, ela é colocada. Por quê? Porque como você descumpriu uma exigência da norma, então você tem que ser sancionado. Geralmente, no direito tributário, a forma mais comum de sanção para o descumprimento da obrigação tributária é exatamente o pagamento das multas, ou seja, penalidades pecuniárias. E aí, antes tinha só o descumprimento da obrigação tributária, agora você tem o descumprimento da obrigação tributária mais a penalidade pecuniária acessória, que vai acompanhar. E aí vai seguir novamente toda a linha, que você vai ter o lançamento, sendo que esse lançamento não é mais somente da obrigação tributária principal, agora é da obrigação tributária acessória, que é exatamente a penalidade pecuniária, que acompanha a obrigação principal. E aí nós verificamos
sobre o lançamento? Que ele é um ato vinculado. Ou seja, não cabe à administração pública, não cabe aos agentes que trabalham no fisco avaliar se eles aplicam ou não, se eles fazem ou não o lançamento. Uma vez que ele verificou a obrigação tributária, o lançamento ele tem que ser efetivado. Claro, dentro da regulamentação pertinente para cada um deles. Então, tem que se verificar qual é a obrigação tributária. Uma vez verificada a obrigação tributária, qual é o lançamento adequado, qual é o lançamento para aquele tipo de obrigação tributária e depois efetivar todos os procedimentos para fazer aquele lançamento. Se for verificado algum descumprimento, além da obrigação principal, ainda se coloca também as obrigações acessórias. Então, é um ato vinculado porque não cabe ao agente decidir, mas também ele é um ato declaratório, no que diz respeito ao direito, porque ele vai declarar que a obrigação tributária ela é exigível, ou ela foi exigível. Né? Então ele declara, de modo que ele confere certeza e liquidez, e, consequentemente, também exigibilidade à obrigação tributária. Então, uma vez que foi feito o lançamento, verificou-se ou que a obrigação tributária não foi paga, ou que ela não foi paga da maneira correta, a única hipótese que deve acontecer é exatamente a constituição do crédito tributário. Então veja que o crédito tributário ele vai surgir sempre que a obrigação tributária, ela podendo ser acessória ou principal, ela foi descumprida. Então veja que o crédito tributário ele vem para reforçar a obrigação tributária. Por quê? Porque se a pessoa não cumpre alguma das obrigações tributárias, ou as principais, ou as acessórias, o fisco ele pode criar o crédito tributário. Então o crédito tributário ele vem para fazer um reforço. Ele ajuda o sujeito ativo a exigir do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte, o cumprimento da sua obrigação principal. Então, daí a importância que você tem de lançamento. E cada espécie de lançamento vai ter o seu procedimento e vai ter a sua formatação específica. O que mais é interessante você entender o lançamento na perspectiva do crédito tributário? É porque uma vez que ocorre o lançamento, ele formaliza o crédito tributário. Porque é o momento em que o agente da administração pública, na verdade, do setor fiscal, do setor tributário da administração pública, ele vai verificar a obrigação tributária. Então, ele vai verificar na obrigação tributária elementos como a questão se a obrigação tributária foi cumprida da forma devida, foi cumprida no local correto, no tempo correto, na quantidade correta, o sujeito que cumpriu foi exatamente o sujeito passivo, ou seja, aquela pessoa que estava obrigada, ou um solidário, ou uma pessoa com obrigação solidária. Então, ela vai verificar todos os atos, ou todos os requisitos, todas as questões que envolvem aquela determinada obrigação tributária, e, consequentemente, a norma jurídica que gerou a hipótese de incidência e, por sua vez, a obrigação tributária. Então, isso daí vai ser um agente do fisco que vai fazer essa avaliação. Depois que ele verifica tudo isso, ou seja, que ele checa a certeza da obrigação tributária, ele vai para a liquidez. E o que é avaliar a liquidez? Avaliar se o valor que foi pago da obrigação tributária realmente está correto. Então veja que ele vai primeiro avaliar se realmente existe a obrigação tributária. E aí ele vai analisar todos esses requisitos. No segundo passo, ele avalia se o valor que foi pago, ele está correto ou não. Então ele vai fazer esse segundo passo. Avaliar se o valor está correto ou não. O valor que foi apresentado. E depois ele averigua a exigibilidade. Ou seja, ele verifica se aquilo ali foi cumprido, porque se não foi, ou foi cumprido em parte, ou seja, não foi cumprido na sua totalidade, ele vai ter que informar a Fazenda Pública, e a Fazenda Pública vai ter que utilizar dos meios legais
para compelir o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte ou um responsável solidário, a cumprir com a sua obrigação. Então perceba que o lançamento ele é importante, porque é através dessa atividade de lançamento que você consegue, em relação à dívida tributária, a certeza, a liquidez e a exigibilidade, para fazer todo o procedimento onde a Fazenda Pública ela vai, através do Poder Judiciário, tentar obrigar o contribuinte, o sujeito passivo, a cumprir com a sua obrigação. Então, nós analisamos que, para que ocorra o lançamento, ele tem algumas etapas. Primeiro, o agente do fisco, quando ele vai fazer o lançamento, ele tem que verificar a ocorrência do fato gerador. Ele realmente tem que verificar se ocorreu ou não o fato gerador. Por quê? Porque se não tiver ocorrido o fato gerador, ou seja, se aquela hipótese de incidência que estava em hipótese, ou seja, que estava no mundo das ideias, ela realmente não aconteceu, de fato, então não houve o fato gerador. Então a primeira coisa que ele verifica é isso. Em constatando, ele passa ao segundo momento, à segunda etapa, que é determinar a matéria tributável. Ou seja, de tudo aquilo que aconteceu, o que é que vai ser tributado? Qual é a espécie de tributo? É um imposto? É uma taxa? É uma contribuição de melhoria? É um empréstimo compulsório? É uma contribuição especial? Então ele vai determinar a matéria tributária. Terceiro, ele vai calcular o montante do tributo devido. Aí ele vai ver base de cálculo, vai ver alíquota, tá certo? Por quê? Porque ele tem que determinar o valor do tributo que foi devido. Quarto, ele tem que identificar o sujeito passivo, ou seja, a obrigação era de quem e quem não cumpriu com a sua obrigação. E quinto, verificar a ocorrência de penalidade referente àquela obrigação tributária. Então, ele vai verificar se, além da obrigação tributária principal, que era o pagamento do tributo, ainda ocorreu algum descumprimento de alguma obrigação acessória. Então, ele vai verificar se o descumprimento da obrigação principal e de obrigações acessórias vão gerar algumas penalidades. E aí ele vai verificar essas penalidades e vai colocar já tudo junto para que ele possa depois informar a Fazenda Pública e a Fazenda Pública ela possa tomar as suas medidas cabíveis. E de toda essa atividade que você pode ter achado um pouco complicada, saiba que toda ela está organizada, está prevista no Código Tributário Nacional, mais especificamente no artigo 144 do Código Tributário Nacional, onde o caput ele diz que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, ou seja, o lançamento ele sempre vai levar em consideração a data em que o fato gerador aconteceu, e segundo, você vai ter que aplicar a lei que era vigente na data em que o fato gerador aconteceu, e rege pela lei então vigente. Ainda que posteriormente esta lei, essa norma tenha sido modificada ou revogada. Ou seja, para você fazer a avaliação de qualquer obrigação tributária, você vai fazer a avaliação de acordo com a data em que aconteceu o fato gerador. É por isso que no IPTU, o que se leva em consideração é no dia 1º de janeiro, que é feriado, a pessoa ela tinha a propriedade, o aposto do imóvel. Se ela tinha a propriedade, o aposto do imóvel, dentro da regulamentação ali, ela deve o IPTU. Ah, mas ela vai vender no dia 15 de janeiro, não importa. A referência é dia 1º de janeiro. Então, mesma coisa com o IPVA, também é verificado no dia 1º de janeiro. Ah, ele vendeu no dia 15. Não importa, o IPVA era devido nessa data. Então, existe um termo e você vai verificar de acordo com aquele termo que foi estabelecido, ou seja, com a data em que se observou o fato gerador. E aí nós temos algumas especificidades do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 144, que posteriormente você pode dar uma olhadinha com calma para você analisar essas peculiaridades aí que são trazidas pelo parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 144. O que a gente queria também deixar claro é que, caso a obrigação tributária surgida seja relativa à penalidade pecuniária, ou seja, multa, aplique-se ao lançamento a lei mais favorável ao infrator.
Por quê? Porque essa é uma regra de direito tributário, ou seja, em relação às penalidades, sempre você vai dar preferência à lei mais favorável ao infrator. Já nas obrigações principais, você vai ter que se basear na lei que vigorava à época em que aconteceu o fato gerador. Então você percebe que a obrigação tributária principal, ela tem um tratamento que é de acordo com a lei de quando aconteceu o fato gerador, e na obrigação tributária acessória, você, principalmente referente a penalidades, você verifica que sempre vai se aplicar a lei que seja mais favorável ao infrator. Por quê? Porque existe a exceção prevista no artigo 106, inciso 2 do Código Tributário Nacional e também no seu artigo 112. E aí nós temos as modalidades de lançamento, né? Só lembrando aquilo que nós já vimos na aula passada. Nós temos o lançamento de ofício, que é feito pela administração pública, o por declaração, onde a pessoa faz a declaração e espera a verificação do Estado, e a por homologação, onde o próprio contribuinte ele já faz todo o procedimento, ou seja, ele faria um auto-lançamento e depois o agente público ele só faz a verificação se todo o procedimento que ocorreu foi correto ou não. Pois bem, como a gente está lidando aqui com hipóteses, para ficar mais claro, a gente trouxe aqui exatamente um quadro onde você vai poder ver melhor essa situação. Então, dentre os vários tributos federais, nós não temos nenhum que seja lançado de ofício. Então, em relação aos tributos federais, eles são lançados, relativo a impostos, né? Eles são lançados ou por declaração ou por homologação. Aqueles que são lançados por declaração, nós temos o imposto sobre importação com a bagagem que acompanha a pessoa que está viajando. Então, a pessoa declara e o agente público só faz uma verificação rápida. Por homologação, você pode ver que todos os outros impostos federais, eles são feitos por homologação, ou seja, ele tem até 5 anos para verificar se os dados que foram colocados estão corretos ou não. Aí você tem as demais hipóteses para o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o imposto sobre operações financeiras, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre propriedade territorial rural, o imposto de renda, PIS e COFINS. Todos eles são feitos por homologação. No que diz respeito aos estados, é feito de ofício o IPVA. Então, dentro do estado, o único imposto que é feito de ofício é o IPVA. Por declaração, o ITCD, imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, e por homologação, o ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e alguns serviços que a gente já analisou. Nos municipais, o imposto que é lançado de ofício é o IPTU, que o Estado ele já faz e manda os boletos, né? Você já pode... Hoje em dia ele não está mandando mais boletos, mas você pode acessar nos sites específicos que ele deixa à disposição do contribuinte. Por homologação, o imposto sobre transmissão de bens intervivos, ou seja, aqueles que são comercializados entre pessoas vivas, e o ISS, o imposto sobre serviços. São todos os tipos de serviços, menos aqueles que estão albergados, que estão incluídos dentro do ICMS. Então, por isso que existem essas 3 modalidades de lançamento. E, a partir de cada um desses impostos, fica mais fácil você verificar por que eles estão naquela determinada espécie e não em outra. E para a gente entender um pouquinho melhor o lançamento por homologação. No lançamento por homologação, ou também chamado por autodeclaração ou autolançamento, cabe ao sujeito passivo calcular o valor devido, ou seja, quanto ele deve de imposto. Depois dele calcular o valor do imposto, ele deve efetuar o pagamento dentro do prazo que foi estipulado. E depois prestar todas as declarações necessárias para aquela determinada atividade. Então veja que a maior parte da atividade que vai ser feita dentro desse lançamento é do próprio contribuinte. E aí o que caracteriza esse tipo de homologação são as múltiplas obrigações tributárias acessórias que o contribuinte ele tem que realizar.
Por quê? Porque sem a realização dessas obrigações tributárias acessórias, fica inviável para que o fisco ele possa fazer as checagens posteriores. E, após fazer as checagens, fazer a sua homologação. O lançamento de ofício. Né? E no lançamento de ofício, faz necessário a gente dar uma olhadinha exatamente na legislação. Como o ato é um ato vinculado, é importante que a gente entenda de acordo exatamente com a legislação. E é importante a gente entender o artigo 149 do Código Tributário Nacional, o qual o CAPT prescreve. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Então, o que ele está dizendo aqui? O Código Tributário Nacional. Ele está dizendo que tanto a atividade vai ser feita pelo fisco, como também a sua revisão vai ser feita pelo próprio fisco. E quais são essas hipóteses? Primeiro, quando a lei assim o determine, ou seja, se a legislação que regulamenta aquele determinado tipo de tributo, ele diz que o lançamento é de ofício, então aplica-se todo esse disposto aqui. Segundo caso, quando a declaração não seja prestada por quem direito, no prazo e na forma da legislação tributária. Então, no caso, quando o lançamento ele é por declaração e a pessoa não faz da maneira correta, não faz da maneira correta, o responsável não dá a declaração, ou não dá a declaração no tempo certo, ou não segue tudo aquilo que foi estabelecido pela legislação para o lançamento por declaração. Aí ele cai e se torna um lançamento de ofício. Aí esse lançamento, ele deixa de ser por declaração e se torna em um lançamento de ofício. Terceiro caso, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa. Recuse-se a prestá-lo ou não preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade. Então, perceba, se você tem um lançamento por declaração e não segue o procedimento, ele se transforma em lançamento de ofício. Se você faz tudo certinho, declara correto, mas o fisco ele ficou com alguma dúvida e pede esclarecimento, você não dá o esclarecimento da forma devida, ou você não responde aquilo que foi perguntado, ou você não responde no prazo, ou quem responde não é a pessoa correta, ele também se transforma em lançamento de ofício. Quarta situação, quando se comprove falsidade, erro ou omissão, quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária, como sendo de declaração obrigatória. Ou seja, se o fisco ele verificar que alguma coisa que foi colocada ali no lançamento por declaração está errada, ele pode transformar aquele lançamento de declaração por lançamento de ofício. Também, aqui de situação, quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Isso daqui é muito complicado, mas existe, né? Então, antigamente, quando as notas fiscais elas deveriam ser preenchidas à mão, nem todo mundo exigia nota fiscal. Você acha que os comerciantes iam fazer o preenchimento de todas as notas que não eram solicitadas? Nem sempre, né? Então, isso daí você verifica uma omissão. Então, o lançamento ele vai deixar de ser um lançamento por declaração e vai para um lançamento de ofício. Ele se torna um lançamento de ofício. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária, lançamento de ofício. Quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Ou seja, você já deve ter ouvido falar que, às vezes, em determinados comércios, que tem vários caixas, às vezes um dos caixas ele não estava interligado à rede. Então, aquelas notas fiscais que eram emitidas dali, ou as pessoas não pediam, e se pediam, emitia-se uma nota falsa. Uma nota que não seria colocada na contabilidade. É um caso desses, né? Então, as outras modalidades, o que está se mostrando aqui é quando você confia no sujeito passivo e permite que o lançamento seja feito por declaração ou
por homologação. Mas se for verificado que nesses lançamentos, por declaração ou por homologação, ocorreu algum erro, algum problema de maneira dolosa, culposa ou por omissão, aquele lançamento ele vai deixar de ser por declaração ou por homologação e se transformar no lançamento de ofício. Ou seja, se o fisco desconfiar de alguma coisa, ele pode desconfiar e, ao desconfiar, ele pode verificar tudo. Todo o procedimento que foi feito naquele determinado lançamento. É isso que esse artigo ele quer deixar claro. O lançamento de ofício ele só acontece em alguns casos. Mas qualquer um dos dois tipos de lançamentos, eles podem se transformar em lançamento de ofício. Porque se tiver algum erro, se tiver alguma fraude, se tiver algum problema no decorrer desses lançamentos, se for verificado algum erro ou algum problema, qualquer que seja, de boa fé ou de má fé, por ação ou por omissão, ele vai se transformar no lançamento de ofício. Por que você tem essa regra? Qualquer problema no lançamento por declaração, por homologação, você transforma em lançamento de ofício. Porque no lançamento de ofício, a administração pública ela pode rever tudo. E aí ela abre o leque para exatamente verificar mais a fundo, de maneira mais aprofundada, se realmente ocorreu o erro e se aquele erro ele merece uma atenção maior por parte da administração. Então, daí você percebe exatamente a importância do lançamento de ofício. Eu destacarei aqui o parágrafo único do artigo 149, que diz que a revisão do lançamento ela pode ser iniciada enquanto não estiver extinto o direito da Fazenda Pública, ou seja, enquanto você não tem a prescrição quinquenal. Então, a revisão pode ser feita até antes da prescrição quinquenal. Uma vez que ocorre a prescrição quinquenal, não cabe mais a revisão. A prescrição quinquenal é que prescreve o direito da administração pública de requerer alguma coisa, de fazer alguma coisa depois de 5 anos, né? Então, da data do lançamento, você tem 5 anos. Se ela não revisa daí, então ele tacitamente foi aprovado. A decadência para o lançamento, né? A decadência, você tem a regra geral, exatamente prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional, que prevê aquele prazo de 5 anos, né? Por isso que você tem essa situação aí, vendo esse prazo de 5 anos. E esse prazo de 5 anos para os tributos, ele está previsto exatamente nesse artigo aí que vocês estão vendo, no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Onde o que é que estabelece no artigo 173 do Código Tributário Nacional? O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja, transformar de obrigação tributária para o crédito tributário, extingue-se após 5 anos. Então, essa transformação em obrigação tributária para crédito tributário, 5 anos. Agora, qual é o termo a qual? Ou seja, o dia de início. Né? Pode ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou a segunda hipótese seria exatamente na data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, você tem esses dois termos, um desses dois casos, ou do inciso 1 ou do inciso 2, vai ser o termo a qual para o seu lançamento. Então, por isso que ele diz que a revisão pode ser feita até antes da decadência. A decadência do lançamento é exatamente esses 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, ao qual deveria ter sido feito o lançamento, ou da data que se torna definitiva a decisão que houver anulado por ofício formal o lançamento anteriormente efetuado. Nos lançamentos por homologação, né? Qual é a diferença aí do lançamento por homologação? É porque no lançamento por homologação é o próprio contribuinte que faz a atividade, como nós vimos, né? Aí nós temos uma particularidade do artigo 150 e do seu parágrafo 4º, que ele estabelece o seguinte: o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo para a homologação, será ela de 5 anos a contar da data da ocorrência do fato gerador. Então veja aí que a diferença que nós temos dos 5 anos porque naquele lançamento de ofício no dia imediatamente seguinte, no primeiro dia útil do exercício seguinte ao exercício em que o lançamento deveria ter sido efetuado. Por homologação, 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Então veja que a diferença aí é a definição do termo a qual, ou seja, o primeiro dia do prazo, que você começa a contar o prazo. A grande diferença é exatamente essa. Então, para que a gente entenda, né, a gente vai tentar aqui mostrar essa decadência, a decadência do lançamento por homologação, a partir de que momento acontece, né? Então, em regra, quando acontece o fato gerador, no lançamento por homologação, o próprio devedor, ou seja, o próprio contribuinte, o próprio sujeito passivo daquela relação tributária, ele tem que declarar o débito, ou seja, que tem aquele imposto, que deve aquele imposto, e fazer o pagamento dentro do prazo. Aí o que é que o fisco pode fazer? Ele pode homologar expressamente, ou seja, ele em até 5 anos, ele pode a qualquer momento, até antes dos 5 anos, verificar aquele procedimento e verificar que está tudo certo. Então ele faz uma homologação expressa, ele aceita expressamente, ele diz que não tem nada a contestar, ou ele deixa passar os 5 anos. Se ele deixar passar os 5 anos, aí ocorreu uma homologação tácita, ou seja, aquilo que ele tinha para verificar já acabou. No caso da homologação expressa, ele vai verificar se tudo ocorreu de maneira correta. Se ele perceber que alguma coisa ocorreu de maneira errada, ou se tem uma diferença a pagar, ele vai aquele lançamento, como tem aquele erro, né, que pode ser por ação ou por omissão, que pode ser de boa fé ou de má fé, mas se ele verificar um erro, ele transforma aquele lançamento por homologação em lançamento de ofício, e ele, constatando o erro, além dele cobrar a diferença, ele também pode cobrar as multas. É aquilo que eu disse para vocês. Os lançamentos por declaração por homologação, eles depois podem se tornar lançamentos de ofício. Mas para ele se transformar o lançamento de ofício, tem que ocorrer algum problema. Pode ser por ação ou omissão, de boa fé ou de má fé. Aqui, como a gente não tem tempo aqui para fazer essas análises mais aprofundadas com vocês, mas a gente queria pelo menos deixar aqui a possibilidade que posteriormente vocês aprofundassem o estudo de vocês, fazendo a análise de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça que são bastante interessantes. Aqui nós separamos o recurso especial 784-218, que foi julgado em 2006. Ele, na verdade, ele teve a sua publicação em 17 de agosto de 2006, onde ele fala um pouquinho sobre esse prazo decadencial, né, nos lançamentos. Então, seria importante você depois dar uma lida com calma e você verificar exatamente como é que está o entendimento do judiciário brasileiro, principalmente para aqueles que forem atuar nessa área tributária, na área fiscal, dentro da administração pública, porque é bom que você saiba essas nuances, esses entendimentos dos tribunais, para que você não acabe realizando atividades equivocadas, ou atividades até mesmo erradas, ou defasadas dentro da administração pública. Certo? Então, resumindo para vocês, essa questão da decadência do lançamento. Nós, primeiramente, temos a regra do artigo 173 do Código Tributário Nacional, que estabelece lá os 5 anos contados, ou do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou da data em que se torna definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado.
Então, o artigo 173 do Código Tributário Nacional, ele se aplica em que casos? Aos tributos sujeitos aos lançamentos de ofício, aos tributos sujeitos a lançamento por declaração e aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não houver pagamento algum feito pelo sujeito passivo. Então, nesses 3 casos, aplica-se o artigo 173 do Código Tributário Nacional. E nós temos aquela situação excepcional do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, que coloca os 5 anos contados da data do fato gerador. Mas aí são para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo realizou algum pagamento, ainda que em valor inferior ao devido. Então aí você vê que somente no lançamento por homologação e quando o sujeito passivo realizou algum pagamento, mesmo no valor errado, você vai ter a hipótese do parágrafo 4º do artigo 150. Em todos os outros casos, você vai ter a aplicação do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Até aqui vocês estão acompanhando? Sim, professor. Ótimo. Alguma dúvida? Então vamos lá. Uma característica muito boa e que eu estou seguindo o professor Alain é exatamente essa situação dos casos, né? Inclusive, esse semestre a gente tem aí nas atividades de compensação de faltas, a gente está colocando exatamente essas hipóteses em que vocês vão realizar essas atividades exatamente para ajudar a que os entendimentos de vocês ou a aprendizagem de vocês seja facilitada, exatamente quando você vai fazer a análise desses casos práticos, onde você vai tentar desvendar ou verificar a melhor solução para esse caso prático. Por quê? Porque isso daí vai ajudar você a assimilar os conteúdos, a entender muitas vezes alguma nuance, alguma perspectiva que você pode não ter verificado aqui nessas aulas, principalmente as nossas aulas virtuais. Então, o caso hipotético é o seguinte: imagine que, por uma falha administrativa, o município de Pacatuba deixou de constituir o crédito de IPTU referente ao imóvel da senhora Josefina, quanto ao fato gerador ocorrido no dia 1º de janeiro de 2018, ou seja, esse ano está completando 3 anos. No dia 5 de janeiro de 2018, foi corrigida a falha e efetuado o lançamento. Veja bem, o lançamento deveria ter ocorrido no dia 1º de janeiro e não aconteceu. Foi ocorrer o quê? 4 dias depois, no dia 5 de janeiro. Foi corrigida a falha e efetuado o lançamento. Quando a senhora Josefina recebeu a cobrança, repara na data de lançamento e cogita se o fisco municipal não teria perdido o prazo para fazer o lançamento do IPTU de 2018. Afinal, pensa ela, se a lei prevê que o fato gerador ocorre no 1º de janeiro de cada ano, e também que o lançamento do IPTU é feito de ofício, então o município deveria lançar o tributo no momento certo, ou então esperar pelo ano seguinte para cobrar o IPTU do ano seguinte. A conclusão da senhora Josefina, ela procede ou não, pessoal? O que é que vocês acham?